Sexta-feira, dia 8 de novembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News, nesta sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo. Ainda estamos sob a euforia com a vitória avassaladora de Donald Trump. E não é para menos. Contra tudo e contra todos, Trump mostrou como se conquista votos apontando somente verdades, como a decadência moral americana que se debruçou nas pautas ideológicas da esquerda, com o declínio econômico que fez os preços dos alimentos e dos combustíveis atingirem valores e que há muito tempo não se via na terra do tio Sam. Resgatar os valores patrióticos, os valores familiares e o direito de livre manifestação fez com que Donald Trump resgatasse o orgulho do americano em ver a América grande novamente. Kamala Harris, junto da militância jornalística e das universidades, viu sua história política se derreter rapidamente, na medida em que os números no mapa eleitoral começavam a surgir, fazendo com que ela desistisse de seu pronunciamento na noite do último dia 5. Mesmo antes de ver confirmada sua avassaladora derrota. Venceu a lógica americana de que, primeiro, vem a questão econômica como fundamental para que qualquer candidato saia vencedor, e também valores constitucionais que Donald Trump soube como defender como ninguém, e até mesmo com sua própria vida. Venceu a democracia raiz, venceram os americanos e vencemos todos nós que saberemos colher os frutos a partir de 20 de janeiro. Meus amigos, esta é a pura verdade. Este é um resumo de tudo o que aconteceu. E claro que ainda estamos colhendo informações que já vão saindo nos bastidores, principalmente na imprensa americana, porque aqui na nossa imprensa brasileira pouco se fala. Mas temos muitas informações importantes que mostram o caminho, o rumo que o governo americano vai tomar daqui para frente. Hoje se formou a era trumpista nos Estados Unidos. E todos os republicanos, ou aqueles que dificultaram seu primeiro mandato presidencial, vão pagar um alto preço a partir de agora. O próprio vice-presidente eleito, J.D. Vance, anunciou em entrevista que as empresas de tecnologia que fizeram campanha para destruir a imagem de Donald Trump serão investigadas, que pelo menos 50 agentes de inteligência serão demitidos, principalmente aqueles que não quiseram investigar o laptop de Hunter Biden no pleito eleitoral de 2020, quando Joe Biden foi eleito como presidente. E que também serão demitidos todos aqueles com cargo público que mentiram contra Trump em investigações abertas contra eles. Por quê? Eles não mentiram para Trump ou sobre Trump. Eles mentiram primeiramente para o povo americano, e isto é ilegal e imoral na política do país, principalmente pelos servidores públicos. Preste atenção no que disse o advogado de Donald Trump, o Mike Davis, em uma entrevista no dia de ontem. Eu a desafio, Procuradora-Geral de Nova York, Leticia James. Foi assim que ele disse. Desafio Leticia James a continuar sua perseguição legal contra o presidente Trump. Não estamos brincando desta vez e vamos colocar sua bunda gorda na prisão por conspiração contra os direitos de Donald Trump. É uma declaração forte, até porque me parece que no próximo dia 26 haverá um outro julgamento contra Donald Trump, e eles ainda acreditam que possam colocá-lo atrás das grades. Portanto, é uma briga que ainda não terminou. Só vai terminar no dia 20 de janeiro, quando Donald Trump tomar posse. Muito bem. Claro que a sede de vingança existe. E sabemos também que não é um bom sentimento a questão da vingança. Mas dizem que vingança é um prato que se come frio.
como dizia o autor francês Eugène Sue, lá no século XIX. Para complementar, o prato é frio por quê? Porque se deve ter tempo para premeditar e tempo para preparar a vingança, até que ela seja feita com perfeição, ao invés de se agir na pressa, porque quando se tem pressa, ou se come cru, ou se come quente. Então, essas explicações servem para mostrar, primeiramente, o porquê que muitos estão recolhendo seus pertences, sabendo que vão perder seus postos de trabalho em setores públicos americanos, como a própria embaixadora americana aqui no Brasil, a tal da Elizabeth Bagley, que anunciou ontem que vai se demitir do posto. Mas vai se demitir por quê? Porque ela já sabe que vai perder o cargo. Ela vai ser substituída, evidentemente, porque ela não é uma embaixadora indicada por Trump. A imprensa, que se transformou em aparelho de propaganda para os projetos da esquerda socialista, em todo o mundo, também terá tratamento especial por Donald Trump, certamente. Ele foi duramente perseguido pela imprensa desde a vitória em 2016 contra Hillary Clinton. Ele foi acusado de ter sido beneficiado pela espionagem russa. Foi rejeitado pelo FBI, que naquele momento se recusou a investigar o computador do Hunter Biden. Ele foi acusado de crimes sexuais, foi acusado de negligenciar a pandemia, acusado de promover a invasão do Capitólio. E por fim, está enfrentando ainda indiciamentos de crimes. E acabou sendo levado aos tribunais e ainda possui aí aberto algumas dezenas de inquéritos criados sobre fortes narrativas da esquerda. Se nós sabemos dos exageros praticados contra o nosso presidente mito aqui no Brasil, que foi duramente perseguido desde o primeiro dia que saiu candidato em 2018 até os dias de hoje, então vocês podem multiplicar por 2 a perseguição que sofreu Trump. Por quê? Trump chegou a ser indiciado, chegou a ser julgado, coisa que ainda não aconteceu com o nosso presidente. Eu falo ainda, porque há indícios de que aqui eles vão querer dobrar a aposta e pagar para ver. Aí vão quebrar a cara, posso adiantar. Já explico isso daqui a pouquinho. Agora, Donald Trump sofreu nas mãos do sistema, que incluía inclusive órgãos de segurança como a FBI e a CIA. Agora, o troco vai vir. Não tem como escapar. Outro ponto que a vitória de Donald Trump ajudou a trazer à tona é a desimportância comprovada da classe artística de Hollywood e dos grandes nomes da música americana, além da imprensa tradicional. Mostraram que o poder de influência deles é digna de pena, é zero, não servem para absolutamente nada. Americano não é otário. Não é otário. Eles sentem no bolso a diferença de um governo para o outro. E eles não aceitam perder $1 sequer por má conduta administrativa. Essa propaganda alarmista que agora estão fazendo, dizendo que Donald Trump vai expulsar imigrantes, claro que não é bem assim. Os que serão deportados, e se forem, são aqueles que entraram pela fronteira mexicana sem documento algum, sem registro algum de entrada, e pessoas, inclusive, com passados indefinidos ou suspeitos, bem diferente daqueles que chegam pelos aeroportos com visto de turista e vão ficando. E eu sou testemunha porque comigo foi assim em fevereiro de 1996, quando eu cheguei aos Estados Unidos como turista e fiquei. Saí de lá em 2021, voltando para o Brasil. Foram 26 anos e pouco, até me legalizar e me tornar cidadão americano. Ou seja, 2 coisas são importantes para os imigrantes, independente de terem documentação ou não. Primeiro, recolher impostos do trabalho feito, porque é possível, mesmo sem documentação, recolher impostos. Segunda coisa, nunca mentir para a autoridade. Esses 2 itens são fundamentais para que a pessoa tente
caso seja pego, se apresentar perante um juiz pedindo para ficar no país. Mas isso é um outro assunto que não vamos entrar em detalhe aqui agora. Muito bem. Antes mesmo de Donald Trump tomar posse, líderes de outros países já procuraram se aproximar de Donald Trump. Já entraram em contato, inclusive o próprio presidente russo, o Vladimir Putin, que já propôs um encontro para discutir a paz lá no leste europeu. Aliás, Vladimir Putin, em discurso forte, também anunciou a morte da nova ordem mundial, apenas 2 dias após a eleição de Donald Trump, né? E um dia após, inclusive, do enigmático Twitter do Elon Musk, que escreveu Novus Ordo Seclorum, que traduzido para o português significa a nova ordem dos séculos. Ou seja, é o fim desse preparo que está sendo feito por líderes obscuros, porque não conhecemos verdadeiramente quais são eles, mas que obviamente na Rússia não pegou e não vai pegar, porque lá quem manda é ele, né? O Putin, e Donald Trump também é contra isso. Então, essa declaração do Putin foi muito importante para mostrar, sim, que vai pelo menos tentar ficar alinhado às ideias de Donald Trump, mesmo sendo um ditador, como ele é. Muito bem, ele disse que essa nova ordem mundial é coisa do passado e que o momento da verdade está se aproximando. Disse também que apoia a política externa de Donald Trump, enfatizando uma postura que evita o uso da força, evita as guerras. E realmente nós vimos na prática que nos 4 anos que Donald Trump administrou os Estados Unidos não entrou em guerra com ninguém. Muito pelo contrário. Por tudo isto, é que vamos agora continuar ouvindo e vendo ações intempestivas de ministros supremos aqui no Brasil, né, e do Poder Executivo, demonstrando estarem tranquilos e seguros com relação a possíveis retaliações que possam sofrer daqui por diante. Mesmo sabendo que nada acontecerá de imediato, o importante é saber que o futuro dessas figuras passou a ser incerto, pois consequências certamente eles vão sofrer. Teremos que ter paciência, mas com certeza o governo brasileiro não poderá bater de frente com os Estados Unidos a partir de agora, pois um simples gesto diplomático ou comercial dos americanos pode colocar o Brasil na berlinda econômica suficiente para derrubar qualquer governo. Né? Os supremos ministros poderão até ousar a dar voz de prisão a Jair Bolsonaro, mas pagarão um preço que pode ser irreversível para que voltem a usufruir das benesses do autoritarismo. O nosso presidente mito já tem apalavrado com Donald Trump, através de seu filho Eduardo Bolsonaro, que ele vai olhar com carinho para a sua situação e a situação dos direitos humanos aqui no Brasil. Inclusive, existe até a possibilidade, como levantada aí pelo excepcional jornalista Alexandre Garcia, de que Donald Trump pode sim oferecer um passaporte temporário para Jair Bolsonaro. São passaportes com data limitada, para que ele possa viajar aos Estados Unidos. A grande questão é ele sair pela alfândega aqui no Brasil. Ou seja, ele chega no aeroporto para embarcar, pode ser barrado. De qualquer maneira, esta atitude pode sim servir para colocar uma corda no pescoço de muita gente. Então, a partir de agora, teremos que trabalhar com a nossa ansiedade para até janeiro de 2025, porque começaremos a contar dia após dia a partir de agora. A verdade é que a eleição de Donald Trump veio de forma inesperada pela esquerda militante. Todos tinham praticamente certeza de que Kamala Harris levaria essa vitória. Estavam todos vibrando por antecipação e o golpe foi duríssimo. Muita gente até agora não se recuperou. E a prova disto é que a imprensa está aí tentando
explicar o inexplicável para justificar o que aconteceu. O nosso presidente mito está na dele, está levando na boa, como diz o ditado, sabendo que mais hora menos hora aquele ministro supremo pode tomar uma atitude indevida para a nossa Constituição, porque tudo que está acontecendo é fora da Constituição, mas sabe também que tudo que acontecer terá consequências futuras. E é nisso que nós apostamos e esperamos. De qualquer forma, ainda estamos vibrando, felizes da vida, com a vitória do louro topetudo. Ok, meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, deem uma força ao Terra Brasilis News. E eu agradeço antecipadamente. Espero que vocês tenham um excelente fim de noite nesta sexta-feira. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.